Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos de alguns milagres realizados por Jesus, durante seu ministério. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber novos conteúdos. A transformação da água em vinho. Um casamento simples em Caná da Galileia. O local está repleto de convidados celebrando alegremente. Há mesas decoradas com frutas, pão e vinho. No entanto, o clima começa a mudar com o murmúrio entre os serviçais. Os noivos e convidados estão felizes, mas um dos servos se aproxima de Maria, mãe de Jesus, com expressão preocupada. Senhora, o vinho acabou. Não há mais o que servir aos convidados. Maria, olhando para Jesus, fala: Meu filho, eles não têm mais vinho. Jesus calmamente responde: Mulher, por que está me dizendo isso? Minha hora ainda não chegou. Maria, confiante, falou aos servos: Façam tudo o que ele lhes disser. Jesus então se aproxima das talhas de pedra vazias, usadas para a purificação. E disse aos servos: Encham as talhas com água. Os servos obedecem e começam a enchê-las. Mostram respeito e curiosidade. Jesus diz novamente: Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os servos olham para a água com desconfiança, mas seguem a ordem. O mestre de cerimônias prova o líquido e se surpreende, e diz: Que vinho maravilhoso! Normalmente, o bom vinho é servido primeiro, mas vocês guardaram o melhor para agora. Os noivos sorriem aliviados, e os convidados retomam a celebração com mais alegria. Os servos olham para Jesus com admiração, que os observa calmamente. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus, revelando sua glória e fazendo seus discípulos crerem nele. Jesus e seus discípulos deixaram discretamente a festa. Maria com um sorriso sereno, demonstrando confiança no propósito de seu filho. A multiplicação dos pães. Jesus estava em uma região distante, onde uma grande multidão o seguia para ouvir seus ensinamentos e testemunhar seus milagres. Discípulo: Senhor, já está tarde e o povo tem fome. Devemos mandá-los embora para que busquem alimento nas aldeias. Jesus: Não precisam ir. Deem vocês mesmos de comer a eles. Discípulo: Mas, mestre, só temos 5 pães e 2 peixes. Isso não é suficiente para tantas pessoas. Jesus: Tragam o que tem até mim. Jesus ergue os pães e peixes ao céu, em oração. Pai, te dou graças por estes alimentos. Multiplica-os para que alimentem a todos. E todos comeram até se saciar. Quando os discípulos recolheram o que sobrou, encheram 12 cestos com os pedaços que restaram. Este foi um dos grandes sinais de Jesus, mostrar que, com fé, o pouco pode se tornar muito. A multiplicação dos pães nos ensina que a generosidade e a fé são capazes de alimentar não só o corpo, mas também a alma. Jesus acalma a tempestade. De um dia cheio de ensinamentos, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles subiram no barco e começaram a atravessar o mar da Galileia. Finalmente um momento para descansar. Jesus tem trabalhado tanto hoje. Sim, mas olhem aquelas nuvens. Parece que uma tempestade está se formando. De repente, uma grande tempestade se levantou. As ondas eram tão altas que começavam a encher o barco de água. Os discípulos começaram a se desesperar. Vamos afundar. Rápido, tirem a água do barco. Mas onde está Jesus? Ele não percebe o que está acontecendo. Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo tranquilamente, mesmo em meio ao caos. Senhor, acorde. Não se importa que vamos morrer? Jesus se levantou, olhou para o mar revolto e, com uma voz cheia de autoridade, disse: Silêncio. Acalme-se. No mesmo instante, o vento parou, e tudo ficou completamente calmo. Quem é este homem, que até o vento e o mar obedecem a ele? Jesus perguntou. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos ficaram maravilhados. Eles perceberam que estavam diante do Filho de Deus, o Senhor de toda a criação. Essa história nos ensina que, mesmo nas tempestades da vida, Jesus está no controle. Ele nunca nos abandona, e sua presença nos traz paz. Confie nele, mesmo quando os ventos parecerem fortes. A mulher do fluxo de sangue.
Havia uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. Tinha gastado tudo o que possuía com médicos, mas em vez de melhorar, piorava. Marginalizada pela sociedade, considerada impura pela lei, ela vivia isolada, sem esperança. A mulher escuta de longe a conversa entre duas pessoas. Você ouviu falar de Jesus de Nazaré? Ele cura os doentes, liberta os oprimidos e até ressuscita os mortos. O rosto da mulher se ilumina, e ela se levanta com dificuldade. E sussurrando para si mesma diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Daí ela avista uma grande multidão ao redor de Jesus. A mulher tenta passar entre as pessoas, com esforço e determinação. Com fé, ela tocou no manto de Jesus. Imediatamente, sentiu seu corpo ser restaurado. Com o rosto em lágrimas escorrendo enquanto sorri. Jesus, virando-se para a multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos olham confusos. Mestre, a multidão te aperta de todos os lados, e perguntas quem te tocou? A mulher, tremendo, ajoelha-se aos pés de Jesus e diz: fui eu, Senhor. Eu toquei em ti e fui curada. Jesus a levanta com ternura. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. O milagre de andar sobre as águas. Após um longo dia de ensinamentos, Jesus despediu a multidão e mandou seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. Ele subiu ao monte para orar sozinho. Enquanto isso, uma tempestade começou a se formar. Estamos perdidos. As ondas estão cada vez maiores. Onde está Jesus? Ele deveria estar aqui conosco. Um vulto aparece sobre as águas ao longe, caminhando em direção ao barco. No meio da tempestade, Jesus apareceu andando sobre as águas. Discípulos no barco, assustados. É um fantasma. Jesus ao longe. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Pedro, ainda com medo, mas determinado. Senhor, se é mesmo o Senhor, mande-me ir ao seu encontro, andando sobre as águas. Jesus. Vê. Pedro sai do barco com hesitação, mas pisa na água e começa a caminhar. Sua expressão alterna entre surpresa e fé. Pedro começou a andar sobre as águas, mas, ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. Gritando e estendendo a mão para Jesus. Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e o segura firmemente. Jesus. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus e Pedro entram no barco. A tempestade cessa, e as águas se acalmam. Assim que Jesus entrou no barco, o vento parou. Os discípulos, cheios de admiração, se prostraram diante dele. Discípulos em oração, emocionados. A ressurreição da filha de Jairo. Jairo, um líder respeitado da sinagoga, enfrentava o momento mais difícil de sua vida. Sua filha única, uma menina de apenas 12 anos, estava gravemente doente. Jairo, ajoelha-se diante de Jesus. Mestre, por favor. Minha filha está à beira da morte. Venha, impõe as mãos sobre ela para que viva. Jesus, com compaixão, toca o ombro de Jairo, e se dispõe a ir até sua casa. Uma multidão o segue. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia toca o manto de Jesus e é curada. Jesus para falar com ela. Mesmo em meio à urgência, Jesus demonstrava atenção e cuidado com cada pessoa. Jairo olha ansioso para Jesus, tentando esconder o desespero. Senhor, por favor. Minha filha precisa de você. Enquanto isso, um mensageiro chega da casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. Jairo cai de joelhos, em pranto. Jesus segura Jairo pelos ombros, firme e sereno. Não temas, somente creia. Jesus seguiu para a casa de Jairo. Familiares e amigos choram. Jesus entra, acompanhado de Pedro, Tiago e João, além dos pais da menina. Jesus, calmo, pergunta: por que estão chorando? A menina não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas riem, incrédulas. Jesus pede que todos saiam, exceto os pais e seus discípulos. Jesus aproxima-se da cama onde a menina está. Ele segura a mão dela com ternura. Em voz firme fala: Talita cumi. Menina, eu te ordeno, levanta-te. A menina abre os olhos, senta-se na cama e olha ao redor.
Seus pais, emocionados, abraçam. Naquele momento, a casa de Jairo, antes cheia de luto, foi tomada por alegria. Jesus, sorrindo para os pais, deu algo para ela. A ressurreição de Lázaro. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, estão angustiadas enquanto ele adoece gravemente. Elas decidem enviar uma mensagem para Jesus, que está em outra cidade. Um mensageiro parte em direção a Jesus. Jesus está ensinando seus discípulos quando recebe a mensagem sobre Lázaro. Mestre, Lázaro, aquele que amas, está gravemente enfermo. Jesus, tranquilo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus decide permanecer onde está por mais 2 dias antes de partir. Jesus e os discípulos chegam a Betânia. Marta corre ao encontro de Jesus enquanto Maria permanece em casa. Marta, em pranto: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus, com compaixão: teu irmão ressuscitará. Marta, confusa: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus, com autoridade: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Marta: sim, Senhor. Eu creio que és o Cristo, o Filho de Deus. Maria, agora acompanhada por outros judeus, também se aproxima, chorando. Jesus é levado ao túmulo de Lázaro. Ele se emociona ao ver o sofrimento de todos ao seu redor e chora. Jesus, com emoção, pergunta: onde o colocaram? Venha ver, Senhor. Ao chegar ao túmulo, Jesus ordena que removam a pedra. Marta, hesitante: Senhor, já faz 4 dias. O corpo já cheira mal. Jesus, confiante: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Lázaro, venha para fora. A cura do cego de Jericó. Na cidade de Jericó, um homem chamado Bartimeu vivia à margem do caminho, dependendo da generosidade dos outros para sobreviver. Bartimeu, ao perceber que havia uma multidão passando, perguntou: quem é esse que passa? É Jesus de Nazaré, respondeu um dos seguidores. Bartimeu se levanta e grita com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, cercado por seus discípulos e uma grande multidão, para e olha para Bartimeu. Um dos discípulos diz: silêncio. Não incomode o mestre. Jesus, com voz firme, mas gentil: deixem-no vir até mim. Alguns na multidão ajudam Bartimeu a se aproximar. Bartimeu, jogando o manto de lado e correndo na direção de Jesus: o que quer que eu faça por você? Filho de Davi, eu quero ver novamente. Mestre, que eu possa enxergar. Jesus toca os olhos de Bartimeu. Sorrindo diz: a sua fé te curou. Bartimeu abre os olhos, e sua expressão muda para puro júbilo. Ele olha ao redor, enxergando pela primeira vez em muito tempo. Bartimeu, com lágrimas nos olhos, diz: eu posso ver. Glória a Deus. A multidão celebra enquanto Bartimeu segue Jesus pelo caminho, cheio de gratidão. E assim, por meio da fé, Bartimeu foi curado, testemunhando o poder e a compaixão do Filho de Deus. A pesca milagrosa. Depois de uma noite inteira sem pescar nada, Pedro, Tiago e João estavam desanimados. Suas redes estavam vazias, e o cansaço pesava em seus corpos. Jesus entrou em cena e pediu: Pedro, leve o barco para águas mais profundas e lance as redes novamente. Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque o Senhor está pedindo, lançarei as redes. Em alto mar, Pedro lança a rede, acompanhado por Tiago e João. Mesmo sem esperança, Pedro obedeceu. Ao lançar as redes, algo incrível aconteceu. As redes começam a se encher rapidamente. Pedro e os demais pescadores tentam puxá-las, mas a quantidade de peixes é enorme. Não tenha medo, Pedro. A partir de agora, você será pescador de homens. Diante do poder e amor de Jesus, Pedro, Tiago e João decidiram abandonar suas redes e seguir o Mestre, iniciando uma jornada que mudaria o mundo. A cura do paralítico. Jesus estava em Cafarnaum, e logo uma multidão se reuniu para ouvi-lo. As palavras que ele dizia tocavam os corações, e muitos vinham em busca de cura e esperança. 4 homens carregam um paralítico em uma maca pelas ruas. Eles se esforçam para chegar até a casa,
mas a multidão os impede de entrar. Não podemos passar pela porta, é impossível. Então subiremos pelo telhado. Não desistiremos de ajudá-lo a chegar até Jesus. A fé e a determinação desses homens eram tão grandes que decidiram fazer o impossível para ajudar seu amigo. Os amigos removem parte do telhado da casa e descem o paralítico até onde Jesus está. Todos na casa olham para cima, surpresos e curiosos. Jesus sorrindo. Que fé extraordinária vocês têm! Jesus se aproxima do paralítico, que olha para ele com esperança. Filho, os seus pecados estão perdoados. Fariseu. Sussurrando para outro. Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. Jesus, olhando para os fariseus, perguntou: Por que vocês questionam em seus corações? O que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus diz: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O paralítico se levanta, completamente curado. Ele pega a sua maca, agradece a Jesus com lágrimas nos olhos e sai glorificando a Deus.